Que a graça de Deus desça sobre você nesse dia. A palavra de hoje que eu quero ministrar ao seu coração é esta: não há porta fechada que resista o poder de uma oração. Queridos, para começo de conversa, vou deixar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 5, que está inserido assim: E era, pois, Pedro guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele. O que aprendo aqui nessa manhã é que não há porta fechada que resista o poder da oração. O que é oração? Oração, ela significa prece ou súplica dirigida a Deus. Então, o que aprendemos aqui? A Escritura Sagrada diz que o apóstolo Pedro, depois do sucesso das obras realizadas pelo Senhor Jesus na vida dele, aonde ele passava, coxos, eles conseguiam andar. A sombra de Pedro, no capítulo 5, era evidente, curava as pessoas, manifestava nas pessoas que estavam possessas a libertação, e a vida de Pedro se tornou-se uma potência para o sistema religioso de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que pegaram Pedro e já tinham, no caso, decapitado Tiago e lançaram Pedro em uma prisão, e Herodes achou que politicamente isso era muito bom para ele, que o povo do sistema religioso dos fariseus acharam engraçado matá-lo a Tiago, e quando Pedro vai preso, o povo aplaude Herodes. E Herodes marcou o dia e a hora para também estar matando a Pedro. Mas naquela mesma noite a igreja fez uma vigília, e se você pegar o versículo número 5 do capítulo 12, ele estava guardado em uma prisão de segurança máxima. Mas a igreja não desistiu do seu líder, do seu pastor, e fazia por ele contínua oração. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor resplandeceu naquela prisão, no versículo 7 do capítulo 12, e os soldados que estavam guardando a Pedro não ficaram como no dia do sepulcro de Cristo, não viram mais nada. E Pedro, uma cadeia estava no pulso do soldado e outra cadeia no pulso de Pedro. E do outro lado, um soldado com a cadeia no pulso dele e outra no pulso de Pedro. E a Bíblia diz que o anjo chega e diz: levanta-te. E quando o anjo fala isto, as cadeias que estavam sobre seus pulsos, suas mãos caíram. E a que estava do outro lado caiu também. E a Bíblia diz que o anjo disse: cinge-te e segue-me. E no capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz que havia uma porta, que essa porta era de ferro. Aleluia! E dava acesso à rua, à saída principal. E para aquela porta ser aberta, os judeus tinham que pegar 6 boi e colocar para que puxasse para aquela porta abrir. Mas quando o anjo do Senhor, aleluia, através da oração da igreja, chegaram,
diante da porta principal, para a saída para a rua, a Bíblia diz que a porta se abriu por si mesmo. Aí eu aprendo que hoje os homens acham que criaram o controle remoto para abrir porta, mas isso já, o controle remoto quem criou foi o Senhor Jesus, quando já deu vida própria para aquele portão de ferro, e o portão se abriu e Pedro achava que era uma visão que ele estava tendo, não achava que era real, e andou umas ruas ainda com aquele anjo, e de repente, quando ele despertou, o anjo já tinha ido. Então, o que eu aprendo aqui nessa manhã é esta, que não há porta fechada que resista o poder da oração. Paulo e Silas estavam presos, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam, e Deus mandou um terremoto, quebrou as portas e todas as portas se abriram, e Paulo e Silas, no caso, evangelizaram e ganharam aquele carcereiro. A oração tem poder